Bom dia! Aqui que tá falando é a missionária Milene. Eu tô indo pra casa da cliente e eu parei aqui nessa lagoa. Tô falando da Lagoa da Pampulha, que maravilha, ela mora aqui pertinho. E eu queria falar pra você algo que Deus me falou assim, tremendamente. Eu parei diante de uma foto de um leão, né? Eles tinham esculpido na parede. E o Senhor, Ele falou tremendamente comigo através daquela imagem. Muitas vezes nós falamos sempre que o leão é o leão da tribo de Judá. E muitas vezes, né, ele tem um sinônimo de perseverança, né? E eu falo, muitos anos atrás eu ouvi uma história de que o leão, ele tenta de 7 a 10 vezes e falha, né? De 7 a 10 vezes até conseguir pegar sua presa. Então, isso leva a gente a crer que 95% das tentativas do leão, ele perde. Aí você vai perguntar assim, por que ele então é considerado o rei? Simplesmente porque ele persevera, ele tem persistência, ele vai até ele conseguir, ele tenta, ele não desiste diante dos obstáculos, diante do fracasso. Então eu queria falar isso para você. Às vezes hoje você começa uma coisa e você não termina, você para no meio do caminho. Mas se você perseverar, assim como o leão, se você diante de uma coisa que não deu certo, você continuar, você ir em frente, você ganhará a vitória, terá êxodo. Porque na palavra de Deus fala que a fé, né, nos leva a perseverar. Então, creia que o melhor está por vir, que as maravilhas do Senhor estão conosco. Muitas vezes neste mundo nós temos o caráter de Jonas. Jonas, ele... Olha para você ver a história de Jonas, é tremenda. Jonas foi um profeta, né? Que falava com Deus, ouvia a voz de Deus, que é um talento assim maravilhoso da gente ter esse talento, esse dom de Deus. Ele foi desobediente diante de uma ordem de Deus. Além da desobediência, ele colocou, quando ele entrou no barco, ele colocou outras pessoas em risco, né? E além de colocar outras pessoas em risco, o Senhor ainda teve misericórdia, o engoliu e deixou ele preservado na barriga de um peixe. E depois ele pediu perdão para o Senhor, mas a gente não sabe se foi de coração ou não, mas o Senhor ainda pediu ele para ir lá, fazer o que ele queria, e ele teve que ir, né? Ou foi na dor. Ele chegou na cidade de Nínive, deu o recado, ó, Deus falou que vai destruir essa cidade inteira, vai matar todo mundo. E foi embora, ficou lá no alto do morro. O Senhor foi, criou uma boboreira, né? Não se sabe se era boboreira, né? Mas as pessoas falam que é uma boboreira. Criou aquela planta maravilhosa, o Senhor criou. Cobriu Jonas, aquela sombrinha, né? Maravilhosa. E ele ficou lá observando. Só que a cidade o rei foi tocado pelo Espírito. E através disso colocou o povo para jejuar. Colocou aquele povo no pano de saco, cingiu de cinza. Até os animais jejuaram. E o Senhor, ele sabia o que havia no coração do rei e teve misericórdia daquela cidade. Olha que maravilha. Mas quando ele matou a plantinha que colocava a sombra de Jonas, Jonas queria desejar a morte. Mas ele estava observando, queria que a cidade fosse destruída. E ele perguntou a Deus por que Deus tinha feito aquilo. E o Senhor falou para ele, por acaso você que fez ela crescer? Você que regou ela? Você teve misericórdia da planta, mas não teve misericórdia de crianças que tinham ali naquela cidade, de animais que tinham na cidade.
E o Senhor, Ele tem misericórdia de nós. Muitas vezes nós julgamos as pessoas sem saber o coração delas. Muitas vezes você vê a face da pessoa, você não sabe o que a pessoa está passando entre quatro paredes. Muitas vezes a pessoa parece arrogante, mas você não sabe o quanto que ela está destruída, o quanto que ela está fragilizada. Muitas vezes você julga ser melhor do que a pessoa, mas o Senhor, Ele pegou Davi num campo que Ele preferiu tirar Saul, o Saul, naquela época, ele era amansador de jumento. Amansador de jumento vai entender ovelha? Vai dar burdoada em ovelha. Mas Davi não. Davi era humilde, simples. E todo mundo julgava ele. Mas o coração, só o Senhor conhecia. Então eu quero deixar essa mensagem, que ela chegue no seu coração, que você que está nesse período de pandemia, está difícil para todo mundo. Bom dia, que Jesus abençoa. Tá vendo que maravilha, você tem um bom dia. E eu falo para vocês o seguinte: você nesse período de pandemia, não coloque as pessoas em risco, assim como Jonas. Faça da melhor forma possível. Se tiver de sair, saia prevenido, porque a Bíblia fala: vigia antes de orar. O Senhor, Ele vai passar por essa fase, mas haverá outra fase. E na outra fase, se for pior do que essa, você vai suportar? Se você se sentir sugado para o inferno, você vai desistir ou você vai permanecer? A sua fé vem na possibilidade das pessoas humanas ou no Mestre e Senhor dos Exércitos? Aquele que está sentado no trono, aquele que te ama e cuida de você, aquele que te diz: filho, você é precioso para mim. Então pensa nisso hoje. O Senhor, Ele quer falar ao seu coração, assim como falou com o meu. Então pensa, assim como o leão, que às vezes tem que permanecer, desistir, jamais. Cai uma vez, cai duas vezes, levanta. O levantar, o cair é do homem, o levantar é de Deus. Entenda uma coisa: você pode desistir de tudo, nunca desista de Deus, porque Deus jamais vai desistir de você. Amém? Jesus te abençoe, te guarde, te proteja em nome do Senhor Jesus. Aqui é a mensagem da missionária Milene e eu espero que fale ao seu coração. Preserve o que é mais precioso para você: o amor. Não julgue as pessoas sem saber. Não se julgue sem você ver o seu real valor para Deus. Amém? Beijo no seu coração. Fica com Jesus. Graças a Deus.